Olá, às 4 da manhã, pelo horário de Brasília, nós estamos de volta com informações sobre o acidente que envolveu o avião que transportava a equipe da Chapecoense quando se aproximava do aeroporto de Medellín, na Colômbia. O avião que saiu do Brasil com a equipe da Chapecoense a bordo fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e voava em direção a Medellín. Perto do pouso no aeroporto José María Córdoba, em Medellín, o avião sumiu dos radares da torre de controle do aeroporto, isso por volta de 9h33 da noite, horário local, 00h33 pelo horário de Brasília. A imprensa colombiana diz que às 10h15 da noite, horário local, 1h15 da manhã, horário de Brasília, foi quando realmente aconteceu o acidente. As primeiras informações são de que a falta de combustível no avião provocou este acidente. Não há relato de mortes. Ao todo, 81 pessoas estavam a bordo desse avião, 72 passageiros, aí incluindo a delegação da Chapecoense e 9 tripulantes. A Chapecoense, que estava indo até Medellín disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, esse jogo que aconteceria amanhã, quarta-feira. Até o momento, não há informações sobre mortes, mas os relatos das agências de notícias são de que há muitos feridos e as primeiras informações dizem que pelo menos 10 pessoas feridas já foram retiradas do local do acidente. Policiais, técnicos da Defesa Civil, integrantes da Cruz Vermelha e também Corpo de Bombeiros estão indo em direção ao local, que é de difícil acesso e, segundo a agência de notícias russa Sputnik, há também dificuldades climáticas no local. Um mau tempo não estaria permitindo que as equipes de resgate se aproximassem do local do acidente. Mas, de qualquer maneira, 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão dando um suporte aéreo, estão sobrevoando o local também para ajudar nesse trabalho de resgate. O aeroporto José María Córdoba ativou uma operação de emergência para, portanto, atender as vítimas desse acidente com um avião da companhia Lamia, que saiu de Santa Cruz de la Sierra, fez uma escala depois de partir do Brasil e estava indo em direção a Medellín quando, próximo do pouso, acabou caindo. As primeiras informações são de que a falta de combustível provocou a queda desse avião. A diretoria da Chapecoense ainda não soltou uma nota com informações sobre o que teria exatamente acontecido. Nós estamos aqui aguardando um posicionamento também da diretoria da Chapecoense, clube de Santa Catarina, que disputaria a final da Copa Sul-Americana, mas as informações que nós temos são justamente de que esse avião com a equipe da Chapecoense a bordo caiu. A administração do aeroporto José María Córdoba informou que a possibilidade de que ninguém tenha morrido é alta. Nós temos informação, sim, de muitos feridos, mas não há informação de mortes, informação que é confirmada pela administração do aeroporto José María Córdoba, o aeroporto de Medellín. Nós continuamos aqui acompanhando, as notícias vão chegando a todo instante e é sempre bom a gente lembrar que as equipes de resgate estão tentando chegar ao local do acidente, mas é um local de difícil acesso. Agora há pouco, inclusive, eu citava o local exato onde o acidente aconteceu, o acidente que aconteceu no município, entre o município de La Unión e o município de La Sierra. São 2 cidades que ficam na região metropolitana de Medellín, onde está o aeroporto José María Córdoba, o aeroporto que atende a cidade de Medellín e também todas as imediações desse centro metropolitano importante da Colômbia, um dos centros metropolitanos mais importantes da Colômbia. O avião, então, ele tinha a matrícula CP2933 da companhia aérea Lamia. 72 passageiros estavam a bordo, junto com 9 tripulantes, então 81 pessoas no total, e esse avião que caiu entre as cidades de La Sierra e La Unión, na região metropolitana de Medellín, na localidade mais precisa de Cerro Gordo, que é onde teria caído o avião com a equipe da Chapecoense a bordo. As informações também são de que a falta de combustível provocou a queda desse avião quando ele se aproximava do aeroporto. Todas as autoridades municipais
já foram acionadas e também as equipes de emergência, incluindo bombeiros, Cruz Vermelha, Polícia e Defesa Civil, que estão se dirigindo ao local. Um local de difícil acesso e também as condições climáticas não estariam permitindo uma maior aproximação dessas equipes de resgate. Mas 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão também sobrevoando o local do acidente na busca por sobreviventes. Temos inclusive a informação, não sabemos ainda como que foi feito esse resgate, mas de que 10 pessoas teriam sido retiradas do local do acidente. É sempre bom a gente frisar que não recebemos até o momento notícias de mortes. Temos sim relatos de muitos feridos nesse acidente, na queda desse avião, mas não há notícia de mortes. A todo instante nós estamos acompanhando as notas que são emitidas pelo aeroporto José María Córdoba de Medellín, as agências de notícias, e até agora não há relato de mortes, mas sim de muitos feridos. Não sabemos quem são também as pessoas que ficaram feridas, se há integrantes da delegação da Chapecoense, qual o estado de saúde deles, mas o fato é que o avião caiu e há sobreviventes. Até o momento não temos relatos de mortes nesse acidente que envolveu a equipe da Chapecoense. A gente continua aqui então acompanhando. Agora chega a informação, voltando até dizer que autoridades do aeroporto José María Córdoba voltam a dizer que há sobreviventes depois da queda desse avião que transportava a equipe da Chapecoense. Essa informação que chegou para a gente há cerca de meia hora, quando as agências de notícias começaram então a informar sobre a queda desse avião. Avião que transportava a equipe da Chapecoense, avião de matrícula CP2933 da companhia Lamia, que saiu do Brasil, fez uma escala técnica em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e depois dessa escala técnica, então, o avião fez o voo até Medellín, na Colômbia, quando ao se aproximar do aeroporto, acabou caindo. As autoridades do aeroporto dizem que o avião sumiu dos radares, perdeu contato com a torre de controle às 9h33 da noite, horário local, 00h33, horário de Brasília. A imprensa colombiana diz que o acidente aconteceu quando registrava-se 10h15 da noite, horário local, portanto, 1h15 da manhã, pelo horário de Brasília, foi quando então teria acontecido o acidente com um avião onde estava a bordo a equipe da Chapecoense, sempre lembrando 72 pessoas a bordo, aí incluindo a delegação da Chapecoense e mais 9 tripulantes, ao todo 81 pessoas no total. A gente volta a dizer que não há relato de mortes, há sim um relato de muitos feridos e as primeiras informações também são de que pelo menos 10 pessoas teriam sido retiradas do local do acidente. Equipes de resgate estão tentando se aproximar do local, aí incluindo policiais, Cruz Vermelha, técnicos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, um local que seria de difícil acesso e as condições climáticas também não estariam permitindo uma maior aproximação do local do acidente, mas 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão sobrevoando o local do acidente. As autoridades do aeroporto de Medellín confirmam então que há sobreviventes e que não há mortes. A gente então vai recebendo esses relatos das agências de notícias citando a administração do aeroporto José María Córdoba e também as equipes de emergência locais da Colômbia e também a imprensa colombiana, obviamente, que a todo instante traz novidades relativas a esse acidente que aconteceu já na madrugada de hoje aqui no Brasil, fim da noite de segunda-feira na Colômbia. Então vamos fazer aqui um breve resumo sobre o que aconteceu. O avião com a equipe da Chapecoense a bordo saiu do Brasil e fez uma escala técnica em Santa Cruz de la Sierra. É um avião da companhia aérea Lamia, matrícula CP2933. Ele fez uma escala técnica na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e depois dessa escala técnica, ele então levantou o voo com direção a Medellín, na Colômbia. O avião, quando se aproximava do aeroporto de Medellín, às 9h33 da noite, horário local, 00h33 pelo horário de Brasília, perdeu contato com a torre de controle e, segundo a imprensa colombiana, um pouco depois, às 10h15, horário local, 1h15 em Brasília,
aconteceu o acidente na localidade de Cerro Gordo, na cidade de La Unión, que fica na região metropolitana de Medellín. Cidade que ainda, na verdade, essa localidade, Cerro Gordo, fica entre a cidade de La Unión e a cidade de La Serra. As duas cidades na Grande Medellín, na região metropolitana de Medellín. Medellín, que é uma das cidades mais importantes da Colômbia. O avião teria caído por falta de combustível. Isso teria provocado a queda do avião poucos instantes antes que ele fizesse o pouso no aeroporto José María Córdoba, em Medellín. Ao todo, 72 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo, 81 pessoas no total, incluindo a delegação da Chapecoense, e até o momento não há relato de mortes. Temos sim um relato de muitas pessoas feridas. Há informações de que pelo menos 10 pessoas já foram retiradas do local do acidente, um local de difícil acesso e que as condições climáticas também não permitem uma maior aproximação. 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão sobrevoando o local do acidente para ajudar no resgate, e equipes da polícia, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Cruz Vermelha também se dirigem ao local do acidente. Volto a dizer, um local de difícil acesso. Departamento de Aviação Civil da Colômbia, 72 passageiros e 9 tripulantes a bordo, totalizando 81 pessoas no total que estavam dentro desse avião que caiu na Grande Medellín quando se aproximava do aeroporto José María Córdoba na noite dessa segunda-feira, aí incluindo a equipe da Chapecoense, a delegação do time brasileiro de Santa Catarina, Chapecoense, que estava indo para Medellín para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Esse